Então, hoje nós temos um vídeo de ex-militar dos Estados Unidos que mostra um OVNI, um objeto voador não identificado, destruindo um foguete experimental nuclear que estava naturalmente sem ogiva, né? Ele estava sem ogiva. Aí, então, a gente vê sair umas chispas lá do objeto voador e o foguete é destruído. Isso aí não tinha sido revelado até agora. Eles estão fazendo uma abertura e estão botando coisa que ninguém sabia antes. Né? E o foguete foi destruído porque, naturalmente, os nossos irmãos extraterrestres não sabiam se o foguete era para valer ou não. Na realidade, não era para valer, era um foguete experimental. Né? Mas o foguete que sai de uma ogiva, ou que sai de um canal que normalmente é uma base nuclear, ele só pode supor o quê? Que o foguete também vai atingir algum país aí e começar uma segunda guerra, uma guerra atômica. Né? Aí eles não conversaram. Picaram o fogo do foguete, destruíram o foguete. Você vê a chispa saindo. Está ouvindo? Tô. Melhor prevenir do que remediar, né? É o primeiro, porque maneira que esse vídeo, né, era um vídeo oculto, um vídeo secreto, né? Mas como agora estão revelando... Augusto, Veneci, boa noite. Boa noite, cara. Então, como era um vídeo secreto, né? Ninguém sabia disso. Agora eles estão revelando tudo e as imagens de um objeto voador não identificado atirando no foguete aparece assim, bem nítido mesmo. É um disco luminoso jogando aquela chispa no foguete e o foguete destruído. Como era um foguete vazio, não houve maiores consequências. Mas, se fosse um foguete nuclear, a explosão se daria na atmosfera superior com prejuízos mínimos para a humanidade. Né? E evitaria uma guerra nuclear, se fosse o caso. Né? Um outro tema também, nessa semana, é que nós já temos as equações para o chamado motor de dobra. Essas equações, elas serviriam para que nós criássemos já o motor de dobra com toda a possibilidade de êxito. Só tem um detalhe pequenininho, mas que faz toda a diferença. É que nós não temos aqui na Terra uma substância que possa ser usada na confecção do disco e que seja totalmente negativa. Então, é preciso que todo ao redor da nave fique tudo negativo, para que possa se fazer o motor de dobra. Porque o motor de dobra funciona não com a nave indo para frente, mas com o que está ao redor, indo em alta velocidade. É como se ele deslizasse pelo universo, entendeu? Em vez de ele ter motores para impulsionar, não. Ele tem um motor para fazer ele cair vamos dizer assim, na dobra do universo. Aí ele atravessaria esse espaço, chamado espaço quântico, e cairia em altíssima velocidade em um local onde se quisesse ir, né? Naturalmente que eles teriam... O nome é motor de dobra? Motor de dobra. Por que motor de dobra? Porque está dobrando o espaço. Na verdade, ele não se mexe, ele somente cai. Entendeu? Só cai. E agora, teria que ter uma matéria, uma substância que possibilitasse que tudo ao redor da nave fosse negativo, entendeu? Sinal negativo. Para poder combinar com o que se pretende, que seria a queda no espaço quântico. Isso aí, portanto, já existem as equações para fazer a nave, já existe a possibilidade de que o motor de dobra realmente funcione, mas não temos substância aqui na Terra que dê esse efeito de negatividade ao redor de toda a nave. Ainda não temos ou não foi descoberta pelo homem? Pelo menos não temos descoberto ainda pelo homem.
uma substância capaz de fazer isso. Então, mas se sabe que a possibilidade existe, né? E não contraria as leis físicas existentes. Por quê? Porque não é a nave que sai voando, é o espaço que cai ao redor dela, entendeu? É como se uma pessoa caísse no poço. Só que o poço é um poço sem fundo, né? E aí a nave vai avançando no espaço cósmico, porém caindo, né? Caindo, em vez de viajando a alta velocidade, ele cai em alta velocidade. E a velocidade que ele cai é maior do que a velocidade da luz, ainda tem esse detalhe. Aí, a velocidade da luz está cada vez mais ficando desmoralizada. Porque a velocidade de queda no fundo de um poço é bem maior, num poço desse tipo, né? É bem maior do que a velocidade da luz. Uma outra coisa dessa semana foi. Eu anotei aqui. Essa semana eu tive a sensação exata que um desencarnado, ainda se ache vivo, vamos dizer assim, tem. Por quê? Da seguinte forma. Foi anteontem, se eu não me engano, foi no meio dessa semana, eu acordei muito cedo, ainda não havia nem clareado direito, mas estava começando a clarear, devia ser umas 5 horas mais ou menos. Está me ouvindo? Genesi, está me ouvindo? Agora sim. Então, há 2 dias atrás, mais ou menos, no meio da semana, eu tive um sonho da seguinte forma, porque quando eu acordei cedo demais e fui no banheiro e notei pela claraboia do banheiro que as luzes, que dá para a gente ver, da manhã, ainda estavam iniciando, deveria ser umas 5 horas mais ou menos. Então, aí eu digo, eu não vou acordar agora, não está muito cedo. Então, aí eu resolvi fazer o quê? Resolvi tirar mais um cochilo e voltei para a cama. Só que, ao invés de tirar um cochilo normal, eu tive a seguinte experiência. Eu me vi andando, olha bem, não foi voando, andando pela rua de uma cidade grande, não era Itabela, e onde tinha vários negócios, né? Inclusive, tinha um café. Esse café que você entra, senta numa mesa e alguém lhe serve o café com o acompanhamento que você deseja. Né? Então, tinha uma mesa aqui, um garçom estava limpando, e eu me sentei na mesa, olhei fixamente para os olhos dele e pedi uma média de café com leite. Aí ele acabou de limpar a mesa, voltou para lá para dentro, né? E eu fiquei esperando que ele trouxesse meu café com leite. Vocês imaginam, eu estava de manhã cedo, eu estava naturalmente com um pouco de fome material. E também espiritual, com uma café com leite, né? Rapaz, até onde eu espero o garçom voltar e nada. Aí eu me aborreci, porque eu achei isso uma falta de respeito. E cheguei para o garçom e disse, rapaz, você está servindo outras pessoas, que tem pouca gente aqui dentro, e não me serve por quê? E ele fez de conta que não estava ouvindo nada. Eu digo, eu vou, cadê o gerente? Eu vou lá na gerência. Aí eu entrei um pouquinho mais adiante no café, né? E quem eu achei que era o gerente, ele disse, olha, ou vocês me dão um café que eu pedi agora, ou eu vou chamar a polícia, porque na minha cabeça eu já tinha pago o café. Na verdade, não paguei coisa nenhuma, eu tinha pago o café. Então, eles estavam me roubando, poxa. Eu digo, eu vou chamar a polícia. Rapaz, o cara, mesmo eu olhando direto para ele, nem me deu importância. E aí eu acordei, contrariado, zangado. O que é que vocês acham que aconteceu? Que ideia você tem, René, do que aconteceu comigo? Eu vou imaginar aqui uma coisa bem simples. Se eu já tivesse desencarnado e aí tivesse por aqui tentando falar com as pessoas, eu achando ainda que estivesse vivo. E ninguém me ouvindo, e eu brigando com as pessoas. Exatamente isso. Olha, eu tive a sensação que o desencarnado tem quando fica perambulando pelas ruas. É desagradável, viu? Você ser desrespeitado por todo mundo, rapaz. Nossa senhora, ninguém lhe vê, ninguém liga para você, ninguém dá importância. Você fala, briga com as pessoas não dão a menor importância para você.
Tá Doutor, bem aí, né? se pelo menos o pessoal não desse atenção, mas servisse o seu café com leite, está tudo resolvido. Tava resolvido porque aí eu achava que eles tinham me ouvido. Mas o dia acha que eles. E tinha poucas pessoas que eram de manhã cedo, né? Não, também, 5 horas da manhã, em alguns lugares, já tem alguns negócios abertos. E eu fui acordar quase 7 horas, então, se devia ser mais de 5 horas, devia ser umas 6 horas, 6h30, por aí assim. Aí, os negócios costumam. Tem poucos clientes, né? Começa a abrir ainda as portas. Então, provavelmente tinha. Eu não me lembro, mas tinha só umas 3 pessoas além de mim. E os caras, em vez de me servir, que cheguei primeiro, ia servir os outros que chegaram depois. Pensa bem minha raiva. Imagina. Brincadeiras à parte, foi o que a gente estava conversando hoje, né? Sobre essa questão do psiquismo, né? Da gente estar muito, muito ligado, ainda vinculado às sensações, inclusive a sensação do alimento, né? Então, pelo jeito, o senhor teve aí talvez um sinal de que a falta do café com leite ainda lhe incomoda muito. Não, mas não foi não, o Cláudio. O que me incomodou foi a falta de atenção, moço. Eu fiquei indignado, porque, olha, eu estava na cara, eu estava frente a frente com o cara, eu peço uma coisa, eu achando que já tinha pago, inclusive, não paguei, né? Achando que já tinha pago, inclusive, e o cara ouve o que eu falo, porque eu estou bem na frente dele, mas vai atender outras pessoas e me deixa lá esperando, eu sentado na mesa esperando. E nada, não sai nada. Eu levanto, não sai nada. Reclamo, digo que eu falar com o gerente, ele podia ficar também zangado, dizer qualquer coisa, não me disse nada. Fui lá, falei na cara do gerente que ia chamar a polícia, porque eles estavam me servindo e o cara também não diz nada para mim. Poxa, isso aí é muita falta de respeito para a pessoa. Essa foi a primeira experiência, foi, doutor? Assim? Desse tipo foi. Desse tipo, porque, na minha opinião, eu não estava no espírito. Eu estava como é que diz? Eu estava andando como qualquer pessoa. Não foi uma saída, vamos dizer assim, tipo... Um desdobramento? Não foi um desdobramento, não. Eu simplesmente, no adormecer, saí do meu corpo e fui perambular. Em vez de voar, eu fui perambular, andar. Naturalmente que eu andei por lugares distantes, porque o espírito se move muito rápido. Né? O espírito se move muito com rapidez de pensamento. E vendo aberto um negócio que eu queria, eu fui para me servir. Não tinha a menor ideia que eu estava dormindo. Na minha opinião, eu estava andando com qualquer pessoa. E com vontade de tomar um café com leite. Doido tomar um cafezinho com leite. Cafezinho com leite. E chega, o cara está limpando na mesa, eu chego na cara dele, assim, peço um café com leite. Acho que já tinha pago até. E o cara vai servir outra pessoa que acabou de chegar. E nada. Ô, Díndio, então foi assim, um desdobramento, só que dessa vez inconsciente, né? Que os seus, na maioria das vezes, são conscientes. Esse foi inconsciente. E aí eu tive a sensação de um desencarnado verdadeiro. Porque, e não é boa não, minha filha, não é boa não. A gente se sente desrespeitado. Me fez lembrar até um episódio que ocorreu quando eu ainda, no início do Espiritismo, eu ainda tinha 17 anos ainda, comecei a frequentar o Espiritismo. Então, no Centro Espírita Jorge dos Santos, que era um centro espírita familiar, porque era na casa de seu agora o nome dele. Então, eu não sei se era centro espírita familiar, e aconteceu que, você me desculpa, eu estou bem resfriado, então a voz está sendo esquisita. Então, ele me contou a todos nós que tinha ido visitar um conhecido que morava um pouco distante. Durante a reunião, manifestou-se um espírito que ninguém esperava. Já se manifestou assim: mas que falta de respeito desse cidadão! Como é que se vai na casa de uma pessoa e se sentou em meu colo? É que pode uma coisa dessa, o cara chegar... E que falta de respeito, sentou no meu colo. Quer dizer, seu nome dele agora, Deus. No que entrou, se sentou numa cadeira vazia, mas o camarada estava sentado. Aí ele entrou no colo dele, você sabia que tinha alguém ali sentado. A experiência que eu tive foi semelhante à dessa entidade. Eu me senti muito contrariado, me senti humilhado, me senti assim, desmerecido por aquele cidadão. Se fosse na vida material, eu ia dar queixa da polícia para ele.
porque eu estava me sentindo humilhado e a desfeita foi grande. Você percebe, você chega num lugar e você pede uma coisa que você tem direito e o camarada não dá a menor importância para você. Você vai para o gerente também não dá a mínima para você. Como é que você fica? Você sai dele humilhado, poxa. E eu não saí humilhado. Mas tem que pedir a Deus. Pedir a Deus para não passar por isso, né? Morrer já viajar logo, não ficar por aí querendo tomar cafezinho, outras coisas mais. Coisitas. Bora. Um outro tema dessa semana foi no site de Áureo, Mundo Sem Fio. Já recomendei a você. Quando vocês tiverem de assim, relax, né? E não tiverem assim, outra coisa para ler ou para fazer, entre no site desse Áureo Rodrigues, Mundo Sem Fim. Ele sempre tem uma coisa, ele é espírita mesmo, ele não é desses que... Ele é espírita mesmo. E é sério, o canal dele é sério. Então, o que ele fala merece um voto de confiança. Essa vez eu entrei no site dele, ele falando sobre um livro chamado Sessões Espíritas na Casa Branca. Esse livro, Sessões Espíritas na Casa Branca, fala de um período em que Abraham Lincoln, que foi um presidente importante dos Estados Unidos, ele esteve presente em um período em que havia escravidão na América do Norte. E ele resolveu chamar uma senhora, que era médium, que estava na cidade, e que era uma médium segura, uma médium muito famosa, vamos dizer assim, pelo grau de confiabilidade, né? Para ele, na Casa Branca, ela ir lá para ele conversar com ele. Quando ela era médium inconsciente, é chamado médium automático, o espírito, quando incorporava nela, ela não tinha a menor consciência do que ia falar, nem do que estava acontecendo. A mediunidade assim, automática, a entidade não sai do corpo, mas fica de lado, né? E a entidade, então, pode assumir as cordas vocais e a inteligência dela, o conhecimento que ela tem, e até acrescentar outros. Então, o que é que aconteceu? Na época, a espiritualidade superior estava muito preocupada com a situação dos negros dos Estados Unidos. Vocês sabem que os americanos eram muito puristas, né? Então, eles chegavam ao ponto de ter, mesmo depois que os escravos tiveram a liberdade, eles tinham banheiro para branco e banheiro para negro. Nos ônibus, lugar de assento para branco e lugar de assento para negro. E a verdade é que havia, na época, muito racismo bem acentuado e desprezo para com os negros. Essa situação precisava mudar e a espiritualidade de lá dos Estados Unidos resolveu usar essa médium e aproveitar que Abraham Lincoln tinha uma mentalidade aberta, não era um camarada. A esposa dele era presbiteriana, mas ele dizia, eu até falei isso com o Cláudio, que a religião dele era assim: quando eu faço bem, me sinto bem. Quando eu faço mal, me sinto mal. Essa é a minha religião. É só isso. Quando eu faço bem, me sinto bem. Quando eu faço mal, me sinto mal. E vamos me sentir bem. Então, ele trouxe essa médium na Casa Branca, manifestou-se um senador falecido, que era um camarada íntegro e que estava ligado à espiritualidade superior. Conversaram durante 1 hora inteira os dois, o presidente americano e o senador falecido. E quando terminou essa sessão, ele decidiu que, custasse o que custasse, desse no que desse, ele ia aprovar a lei de liberdade dos africanos negros e acabar com a escravidão no país. Isso aí evitou que houvesse um racha nos Estados Unidos, porque com a Guerra da Secessão, e ele ganhou essa guerra,
até com a ajuda, inclusive, dos espíritos, sabe? Tinha um grupo deles que estava enfraquecendo. Porque você matar irmão não é brincadeira, não. E era o que estava acontecendo, era irmão contra irmão. Né? Aí, então, os espíritos aconselharam que ele fosse pessoalmente conversar, não com um general, nem com um coronel, mas com a tropa mesmo, sobre a importância do que eles estavam fazendo na guerra, a liberdade que eles iam dar e a criação de um novo grande país, que seria os Estados Unidos. Depois dessa conversa, as tropas ganharam força e começaram a reverter, porque tinham tido algumas derrotas, né? Começaram a reverter as derrotas, passaram a ter vitória acima de vitória e acabou levando os sulistas, né? Os que estavam lutando no sul, que tinham o maior número de escravos, a uma derrota total. E, com isso, os Estados Unidos não se dividiu e tornou-se um grande país que é hoje. Então, é uma coisa que tinha que acontecer. Inclusive, os espíritos disseram a ele que ele tinha receio, porque ele estava mexendo em um vespeiro, né? E ele disse, pode acontecer que eu não termine a minha obra, não termine o que eu quero fazer. Eles garantiram a ele que ele só morreria depois que ele completasse o trabalho dele. E foi o que aconteceu. Só depois que já tinha consolidado a liberdade da escravatura e através de promulgação de leis que permitisse, inclusive, que os negros votassem, que os negros não tinham direito a voto. Acho que o último ato dele foi esse, que os negros pudessem votar também nos Estados Unidos. Depois disso, aconteceu que ele foi no teatro, vocês sabem a história, né? Foi assassinado. Porque ele tinha mexido num vespeiro muito grande. Mais tarde, sabe-se até que ele teve a oportunidade de perdoar o assassino dele, que estava arrependido no plano espiritual que tinha feito. E a gente está na hora agora de nós partirmos para a nossa reunião normal. E, então, vamos deixar de lado agora as conversas. Agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus pela extraordinária melhora, tanto no número de mortes no Brasil, que chegaram a irrisórios 100 e poucas mortes, apenas em alguns dos dias, 300 em outros dias, considerando que tivemos até 3.000 mortes. Né? E a queda na mortalidade de em torno de 30% e na transmissibilidade em quase 60%, uma queda livre mesmo dos números da Covid-19. O que é que está acontecendo? Quando sai um mal, chega outro. Agora é H2N3, que está matando algumas pessoas e está realmente se espalhando pelo país, porque ficou esquecido. Aquele pessoal que não se vacina, é a vacina dos idosos. Tem um pessoal que é idoso, mas não quer se vacinar porque tem medo da vacina. E esse povo está realmente sendo agredido pela H2N3. Eu, graças a Deus, fui no posto saber se eram vacinados. Não, doutor Augusto, mesmo que você já tomou em abril, não precisa ficar preocupado, não. Eu estou vacinado contra H3N2. Por isso que eu estou esfriado assim, mas sei que vai passar logo, porque não é H2N3. E que Jesus possa continuar iluminando as mentes para que tomem a vacina e nós possamos completar inteiramente 100% de vacinados no Brasil, para que desapareça o risco da Covid-19, pelo menos no nosso país. Se bem que, enquanto o resto do mundo não se vacinar, nós ainda corremos risco. E aí vem o que Jesus quer, que nós nos preocupemos também com os outros. Não basta nos preocuparmos com nós mesmos. Ajudarmos os africanos que não têm dinheiro para comprar vacina, os indianos que têm até fábrica de vacina, mas não se vacinaram todos ainda, e outras nações subdesenvolvidas que precisam de aporte financeiro ou de vacina gratuita para que todos nós, que só ficaremos livres da Covid-19, todos forem vacinados. Rogamos, Jesus, por todos que ainda se encontram em casas de apoio, gripários, e eu rogo pelo nosso vizinho aqui, seu Oratildes, que aí
diga, Orodino, desculpa, Orodino, que está internado em observação ainda, mas já melhor, né? Teve os 50% dos pulmões comprometidos, e Jesus dê a ele a melhora e a cura para que ele possa voltar à sua residência e tranquilizar a sua família. Também aos demais que se encontram em hospitais, casas de caridade, nas esquinas, nas ruas. Sejam eles beneficiados pela misericórdia divina. Rogamos também, Jesus, aos espíritos benfeitores, aos vossos anjos, que magnetizem a água colocada neste recinto com esta finalidade, para que esta água adquira propriedades especiais. E assim como aconteceu nas bodas de Caná, quando a água transformou-se no melhor dos vinhos, que pelo vosso poder, Jesus, esta água mude, transforme-se em tônico energético, capaz de revitalizar todas as células de nosso organismo. Medicamento eficaz contra todas as doenças do corpo e da alma, que assim seja. Levantamos os olhos para vós, ó Eterno, e nos sentimos fortificados. Sois a nossa força, não nos abandoneis, ó meu Deus. Esmaga-nos o peso das nossas iniquidades. Ajudai-nos, Senhor. Conhecendo as fraquezas da nossa carne, não afastei de nós as vossas preciosas vistas. Somos fracos, ó Pai, mas o vosso amor nos sustentará. Somos devorados por uma sede ardente. Fazei jorrar a fonte de água pura e cristalina da verdade e do bem, que ficaremos saciados. Que a nossa boca não se abra para murmurar contra os aborrecimentos e as aflições do dia a dia, mas sim, bom Pai, para cantar os vossos louvores. Porque só vós sois bom, só vós sois justo e nos perdoas, Pai. Sois o fim, sois o objetivo das nossas existências. Bendito e louvado seja o vosso santo nome, que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, damos por iniciada a reunião de estudos da noite de hoje. Viva Jesus! Deus está presente. Vamos agora. Hein? Não, já tem umas horinhas. Né? Acho que eu peguei de alguém. Ixi, pegou de novo. Não, acho que foi mais de Você nem ficou perto Rafael. dele? Não, foi da frente de mim. Mas não foi dele, não, foi de Rafael. Ela também está meio enfiada. Alimento do espírito. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão é o alimento universal, presente nas mais variadas culturas. Serve de base de sustentação para o corpo físico, mantendo acesa a chama da vida. Sem o alimento do corpo, o espírito não alcança a realidade para se expressar e para dela retirar o resultado das experiências de contato. Cuidar do corpo é tão importante quanto ocupar-se com o desenvolvimento do espírito. Se o pão, com todos os seus nutrientes, mantém o corpo, o espírito também tem seu alimento que serve de sustentação para a sua evolução. Tal alimento, ao ser ingerido, se traduz em motivação, em disposição para enfrentar obstáculos, em vontade de desfrutar a vida, em desejo de prazer, em sentimentos positivos, em intenções de relacionamento afetivos, bem como em possibilidade de conexão com o divino. O alimento do espírito é algo que se aproxima cada vez mais de si mesmo, de sua essência e de sua natureza íntima. Com ele, seus horizontes se abrem e suas percepções se ampliam, permitindo-lhe cada vez mais dirigir sua própria vida, utilizar melhor o universo em seu favor e sentir-se senhor do seu próprio destino. Esse alimento é alquimicamente processado na intimidade do coração, verdadeiro centro de processamento de tudo que recebe da vida. É nele que perpassa tanto o impulso que vem do espírito, quanto todas as emoções geradas no contato com a realidade e que se misturam ao pensamento e ideias próprias. O espírito se alimenta do bem que faz, do amor que cultiva, da paz que semeia, da harmonia que proporciona e do que constrói em favor da vida. Querer esse alimento hoje é não perder tempo em iniciar a fábrica, nem esperar que lhe seja oferecido sem esforço pessoal. A mente humana possui um quanto de energia psíquica
para ações e relações e realizações do espírito, visando seu desenvolvimento. Essa energia é seu alimento, cuja origem está na chama divina que todo espírito é portador. Manter essa chama acesa implica em utilizar adequadamente essa energia para que o espírito esteja sempre se alimentando. Ao alimento do corpo, da mente e do espírito. Os dois primeiros estão a serviço do último, pois a finalidade da vida é a máxima felicidade do espírito para a realização de Deus. É continuar fazendo aquilo que nós sempre dissemos a vocês. Ter a alegria de fazer o bem. Né? Ser sempre ponte e nunca muro. Esta semana eu estava atendendo lá no centro de saúde e uma pessoa me pediu uma coisa que normalmente nós não costumamos fazer. Porque a pessoa vai se consulta particular, né? Faz uma série de exames particulares e quando chega num exame caríssimo, aí vem para a prefeitura. Quer dizer, e às vezes o médico que fez isso não dá detalhes da doença da pessoa, porque tem alguns procedimentos, para pessoas mais caros, que exige chamada PAC, que é um papel especial que nós temos que dizer o andamento da doença, porque quando eu assino esse papel, eu estou dizendo que eu sou o médico que está atendendo o doente. Então, eu tenho que dizer o que aconteceu, por que razão eu estou pedindo aquele exame caro. Aí, deu uma vontadezinha assim, aí eu me lembrei do que eu digo a vocês aí. Ser sempre ponte e nunca muro. Eu posso fazer? Posso. Posso inventar até para poder organizar a coisa? Posso. Então, eu vou fazer. E fiz, entendeu? Eu ia quase desanimar e dizer, poxa, por que ele não fez lá fora e está pedindo aqui? Aí ele falou, não, você ponte, se você morrer. Eu posso fazer isso, do um jeito aqui faço. Então, é vocês, portanto, continuarem fazendo o que vocês já fazem. Vocês já fazem assim. Vocês são pontes, nunca são muros. Porque com a alegria que a pessoa sai quando recebe aquele favor, mesmo que no meu caso, por exemplo, eu não vi a pessoa ficar alegre, mas essa alegria existe e chega até você em forma de boas vibrações. Aí vocês notam que, de repente, também na frente de vocês, tudo parece claro. As coisas que seriam difíceis para outros, para vocês se tornam fáceis. As portas todas se abrem para vocês e vocês, poxa, de repente, a dificuldade que eu tive no passado agora são facilidades. Todo mundo me respeita, todo mundo me abre as portas, todo mundo facilita as coisas para mim, porque vocês também estão facilitando para os outros. E quem faz para o irmão, indiretamente está fazendo para si próprio. Está facilitando as coisas para si próprio. E a palavra está franqueada a todos vocês. Às vezes eu penso que as provas podem vir disfarçadas, ou quase sempre vêm disfarçadas das simples atividades diárias. Né? Um negócio desse aí, a gente pode ter o hábito de fazer ou não fazer algo, achar que é muito simples, mas por detrás desse contexto pode estar ali uma prova, né? Que a gente está perdendo a oportunidade de mostrar o nosso aprendizado. É porque não é só não fazer o mal, é também não deixar de fazer o bem, né? Como nesse caso que eu citei. Então, se eu não tivesse feito esse bem, eu tinha errado em não fazer o bem que eu podia fazer. Porque a gente sabe como fazer as coisas, né? Como ajeitar as coisas para as pessoas. Agora, a má vontade poderia me levar a cometer esse erro de deixar de fazer o bem que eu podia fazer. Pouco importa que o cara seja rico, milionário e possa até fazer o exame pagando mesmo. O importante é que ele me pediu e eu fiz. É a alegria de poder ofertar e ver a pessoa ter a satisfação de poder receber. É isso que faz a gente crescer espiritualmente. Mas adiante, depois do nosso desencarne, vai ter muita coisa que nós vamos ter que resolver espiritualmente. Mas vai ter também essas pessoas gratas a nós, às vezes até por pequenas coisas. Às vezes até por um sorriso de vocês. Até por, às vezes, uma pessoa que está em uma grande dificuldade, e você
naquele momento, é o colo que a pessoa precisa, que está precisando naquele momento, que está desesperada, que está aflita, e você dá o colo para ela. Né? Em palavras, em gestos, em amabilidade, enfim, amor ao próximo, né, gente? Que é que nós combinamos aqui fazer sempre possível. A palavra continua franqueada. Então vamos lá, o que mais quer falar? Vamos à frente. Graziela, dá para você ler o Evangelho, filha? Dá sim. Vamos lá. Deixa eu abrir a página aqui. Chamo-me Caridade. Eu sou o caminho principal que conduz a Deus. Segui-me porque sou o objetivo a que todos deveis visar. Fiz esta manhã minha caminhada habitual, e o coração angustiado vem a vos dizer: ó, meus amigos, quantas misérias, quantas lágrimas, e quanto tendes a fazer para secar todas. Inutilmente procuro consolar as pobres mães. Eu lhes digo ao ouvido: coragem. Há bons corações que velam sobre vós. Não sereis abandonadas, paciência. Deus está aí, sois suas amadas, sois suas eleitas. Elas pareciam me ouvir e voltavam para o meu lado grandes olhos ansiosos. Eu lia sobre os seus pobres rostos que seu corpo, esse tirano do espírito, tinha fome, e que se minhas palavras lhe serenavam um pouco o coração, não enchiam seu estômago. Eu repetia ainda: coragem, coragem. Então, uma pobre mãe muito jovem, que amamentava uma criancinha, tomou-a nos braços e a estabeleceu no seu espaço vazio, como a me pedir para proteger esse pobre e pequeno ser que não tomava no seio estéril senão um alimento suficiente. Alhures, meus amigos, de pobres velhos sem trabalho e cedo sem asilo, atormentados por todos os sofrimentos da necessidade e envergonhados da sua miséria, não ousando eles que jamais mendigaram e implorar a piedade dos transeuntes. Coração cheio de compaixão, eu que nada tenho, me fiz mendigar por eles. E vou por todo lado estimular a beneficência, insuflar bons pensamentos aos corações generosos e compassivos. Por isso venho a vós, meus amigos, e vos digo: lá embaixo há infelizes, cuja maceira está sem pão, a lareira sem fogo e o leite sem cobertor. Não vos digo o que deveis fazer, deixo esta iniciativa aos vossos bons corações. Se vos ditasse a vossa linha de conduta, não terias o mérito de boa ação. Eu vos digo somente sua caridade, e vos estendo a mão pelos vossos irmãos sofredores. Mas se peço também, dou e dou muito. Vos convido para um grande banquete, e vos forneço a árvore onde vos saciarei. Vede como é bela, como está carregada de flores e de frutos. Ide, colhei, apanhai todos os frutos dessa bela árvore que se chama beneficência. Em lugar dos ramos que houverdes tirado, fixarei todas as boas ações que fizerdes, e levarei a árvore a Deus, para que carregue de novo, porque a beneficência é inesgotável. Segui-me, pois, meus amigos, a fim de que vos conte entre os que se alistam sob a minha bandeira. Sede sem medo, eu vos conduzirei no caminho da salvação, porque eu sou a caridade. Caritas, martirizada em Roma, lá em 1861. Continuo? Continua. Há várias maneiras de se fazer a caridade, que muitos dentre vós confundem com esmola. Há, todavia, uma grande diferença. A esmola, meus amigos, é algumas vezes útil porque alivia aos pobres, mas quase sempre é humilhante para aquele que a faz e para aquele que a recebe. A caridade, ao contrário, liga o benfeitor e o beneficiado, e depois se disfarça de tantas maneiras. Pode-se ser caridoso mesmo com seus parentes, com seus amigos, sendo indulgente uns para com os outros, em se perdoando suas fraquezas, em tendo cuidado para não ferir o amor próprio de ninguém.
para vós, espíritas, em vossa maneira de agir, para com aqueles que não pensam como vós, em conduzindo os menos esclarecidos a crerem, e isso sem os chocar, sem contradizer as suas convicções, mas os conduzindo muito suavemente às nossas reuniões, onde poderão nos ouvir e onde saberemos encontrar a brecha do coração, por onde devemos penetrar. Eis um aspecto de caridade. Escutai agora a caridade para com os pobres, esses deserdados do mundo, mas recompensados por Deus. Se sabem aceitar suas misérias sem murmurar, o que depende de vós. Vou me fazer compreender por um exemplo. Vejo várias vezes na semana uma reunião de senhoras de todas as idades. Para nós, vós o sabeis, são todas irmãs. Que fazem elas, pois? Trabalham depressa, depressa, os dedos são ágeis. Vede também como os rostos são radiosos, e como os corações batem em uníssono. Mas qual é o seu objetivo? É que elas veem se aproximar o inverno, que será rude para com os lares pobres. As formigas não puderam amontoar durante o verão os grãos necessários à provisão, e a maior parte dos seus pertences está empenhada. As pobres mães se inquietam e choram pensando nas criancinhas que nesse inverno terão frio e fome. Mas paciência, pobres mulheres. Deus inspirou as mulheres mais afortunadas do que vós. Elas estão reunidas e vos confeccionam roupinhas. Depois de um desses dias, quando a neve tiver coberto a terra, e que murmurardes dizendo, Deus não é justo, porque é a vossa palavra habitual, a vós que sofreis. Então vereis aparecer um dos filhos dessas boas trabalhadoras, que se constituíram em operárias dos pobres. Sim, é para vós que elas trabalham. Assim, vossa murmuração se mudará em bênçãos, porque no coração dos infelizes o amor segue de bem perto o ódio. Como é preciso a todas essas trabalhadoras um encorajamento? Vejo as comunicações dos bons espíritos de chegar de todas as partes. Os homens que fazem parte dessa sociedade trazem seu concurso, fazendo uma dessas leituras que agradam tanto. E nós, para recompensar o zelo de todos e de cada um em particular, prometemos a essas operárias laboriosas uma boa clientela que lhes pegará dinheiro contando em bênçãos, única moeda que tem curso no céu, lhes assegurando, por outro lado, e sem medo de muitos avançarmos, que ela não lhes faltará. Caritas Lion, 1861. Meus caros amigos, cada dia ouço entre vós dizerem: sou pobre e não posso fazer caridade. E cada dia vejo que faltais com indulgência para com vossos semelhantes. Não lhes perdoais nada, e vós erigeis em juízes, frequentemente severos, sem vos perguntar se estaria satisfeito que fizesse o mesmo a vosso respeito. A indulgência também não é caridade. Vós que não podeis fazer senão caridade indulgente, fazeis ao menos, mas fazei largamente, para o que é da caridade material, que vos contar uma história do outro mundo. 2 homens vieram morrer, Deus havia dito. Enquanto esses 2 homens viverem, serão colocadas em um saco cada uma das suas boas ações, e na sua morte serão pesados esses sacos. Quando esses 2 homens chegaram à sua hora derradeira, Deus fez trazer os 2 sacos. Um estava gordo, grande, bem cheio, ressonando o metal que o enchia. O outro era muito pequeno e tão fino que se via através delas raras moedas que continha. E cada um desses homens reconheceu seu saco. Eis o meu, disse o primeiro, eu reconheço, fui muito rico e dei muito. Eis o meu, disse o outro, sempre fui pobre, não tinha quase nada para partilhar. Mas, ó surpresa, os 2 sacos colocados na balança, o mais gordo tornou-se leve e o pequeno se fez pesado, tanto que dominou e muito o outro lado da balança. Então Deus disse ao rico: deste muito, é verdade, mas deste por ostentação, e para ver o teu nome figurar em todos os templos do orgulho. E, além disso, dando, não te privaste de nada. Vai para a esquerda e esteja satisfeito de que a esmola te seja contada, ainda por alguma pequena coisa. Depois disse ao pobre: deste bem pouco, tu, meu amigo, mas uma das moedas que estão nessa balança representa uma privação para ti.
Se não deste a esmola, fizeste a caridade. E o que há de melhor, fizeste a caridade naturalmente, sem pensar se te seria levado em conta. Foste indulgente, não julgaste seu semelhante. Ao contrário, desculpaste todas suas ações. Passa à direita, vai receber a tua recompensa. Um espírito protetor, Lion 1861. A mulher rica, feliz, que não tem necessidade de empregar seu tempo nos trabalhos do lar, não pode consagrar algumas horas em trabalhos úteis aos seus seres semelhantes, que com o supérfluo de sua alegria, compre com o que cobriu o infeliz que treme de frio, que ela faça com suas mãos delicadas, grosseira, mas quentes roupas, que ajude a mãe a cobrir uma criança que vai nascer. Se seu filho com isso ficar com algumas rendas a menos, o do pobre terá mais calor. Trabalhar para os pobres é trabalhar na vinha do Senhor. E tu, pobre operária, que não tens o supérfluo, mas que queres, em teu amor por teus irmãos, dar também um pouco do que possuis, dá algumas horas da tua jornada, do teu tempo, do teu único tesouro. Faz desses trabalhos elegantes que tentam os infelizes, que tentam os felizes. Vende o trabalho de tuas vigílias e poderás também proporcionar aos teus irmãos parte de alívio. Terás algumas fitas a menos, mas darás sapatos àqueles que têm pés nus. E vós, mulheres devotadas a Deus, trabalhai também na sua obra, mas que a vossos trabalhos delicados e custosos não sejam feitos somente para ornar as vossas capelas, para atrair atenção sobre vossa agilidade e vossa paciência. Trabalhai, minhas filhas, e que o preço do vosso trabalho seja consagrado ao alívio dos vossos irmãos em Deus. Os pobres são os filhos bem-amados, trabalhar por eles é o glorificar. Sede-lhes a providência que diz: às aves do céu Deus dá o alimento, que o ouro e o dinheiro que se tecem sobre vossos dedos se transformam em roupas e em alimentos para aqueles que lhe faltam. Fazer isso, vosso trabalho será abençoado. E todos vós que podeis produzir, dai vosso gênio, dai vossas inspirações, dai vosso coração, que Deus abençoará. Poetas, literatos, que não sois lidos, senão pelas pessoas da sociedade. Satisfazei seus lazeres, mas que o produto de algumas de vossas obras seja consagrado ao alívio dos infelizes. Pintores, escritores, artistas de todo gênero, que a vossa inteligência venha também ajudar dos vossos irmãos, com isso não tereis menos glória, e haverá alguns sofrimentos a menos. Todos vós podeis dar, em qualquer classe que estiverdes, tendem alguma coisa que podeis partilhar. O que quer que seja que Deus vos tenha dado, disso deveis uma parte àqueles a quem falta o necessário, porque em seu lugar estareis bem contentes que um outro dividisse convosco. Vossos tesouros da terra serão um pouco menores, mas vossos tesouros no céu são mais abundantes. Neles recolhereis o centro, o que houver semeado em benefício nesse mundo. Jean Bordeaux, 1861. Bem, Merete, linda palestra. Não esperava outra coisa de Cáritas que não fosse isso. Afinal, ela foi queimada viva, né? Por gente que não tinha a consciência necessária para entender a beleza da sua vida dedicada ao bem. Mas acontece que muitas vezes nós faltamos com a caridade de várias formas, inclusive na lida com pessoas que estão em nossa casa e que são familiares nossos. A agressão não é somente agressão física, não. Tem agressão psicológica. É a palavra dita de maneira ríspida. É a pessoa não levar em consideração outros feitos daquela pessoa em outras ocasiões e que, de uma certa forma, mereceria um pouco mais de condescendência. Enfim, se nós não somos perfeitos, se nós não somos deuses, se nós não atingimos ainda a perfeição, por
que julgar as pequenas falhas de nossos irmãos? Por que considerá-los como ineficientes, ou incapazes, ou inúteis, se nós também não somos aquele modelo de perfeição, se nós temos nossas falhas? E muitas vezes nós também não conseguimos atingir a perfeição na realização de nossa vida, de nosso trabalho, ou de nossa conversa com outras pessoas. Então, meus irmãos, temos que ter muito cuidado com relação à caridade para com os nossos familiares, para não suceder que nós chegamos lá no plano espiritual de bem com todo mundo ao nosso redor, menos com quem nós tínhamos a obrigação de sermos corretos e compreensivos e humanos e que estão ao nosso lado. Essa leitura também me fez lembrar de uma parábola de Jesus, em que Jesus, estando junto com os apóstolos, próximo ao gasofilácio, que era o lugar onde o pessoal depositava haveres para que o sacerdócio pudesse continuar fazendo suas funções em homenagem a Deus, né? Aí, os apóstolos de Jesus notaram que os ricos depositavam grandes somas. Finalmente chegou a mulher, dessas mulheres andarilhas, né, pedintes, que tinha somente uma pequena moeda. E ela pegou esta moeda e também depositou no gasofilácio. Ela era viúva. Aí Jesus disse para os apóstolos: na verdade, eu vos digo que essa moeda que essa mulher depositou foi muito maior do que todas as ofertas que foram feitas hoje pelos mais ricos, porque ela depositou tudo que ela tinha para o seu sustento. Claro que Jesus não convida ninguém a ficar na miséria para poder fazer doações às igrejas, né? Muito ao contrário disso. Mas Jesus mostrou isso que foi dito por Cáritas nessa mensagem. É que, muitas vezes, aquilo que é feito, a gente se exibindo, se pavoneando, ou de maneira tal que engrandeça a própria vaidade, não chega muito correto aos olhos de Deus. Porque Deus quer o quê? Que façamos com a mão direita de maneira que a esquerda não sabe o que a direita está fazendo. Porém, é claro, Deus espera que nós façamos as coisas da melhor maneira que nós podemos. Quem não tem ainda a estrutura espiritual para fazer as coisas de forma oculta, não faz mal que faça também de forma grosseira, vamos dizer assim, todo mundo vendo, não tem problema. Pelo menos não é inútil. Vem naquela frase que diz: oxalá fosse quente ou frio, como só esmoro, não tenho vontade de vomitar. Se a pessoa está dando, mas está ajudando as pessoas, mesmo que tenha se exibindo, está quebrando o galho de quem está sofrendo. É o caso desses milionários que mandam imensas quantidades de alimentos para os pobres. Muita gente fica sabendo do que ele fez, mas também muita gente é beneficiada por aquilo que ele mandou. É como disse Jesus: suas ofertas também serão consideradas. Por quê? Porque ajudaram as pessoas. Agora se conte por feliz, porque até isso é considerado, porque você não fez como eu mandei. Que eu mandei que desce com a mão direita de maneira que a esquerda não soubesse o que a direita está fazendo. Mas, de qualquer forma, fez. Então, se conte por feliz que está sendo levada em consideração o que você fez. E a palavra está franqueada a todos vocês. Isso me veio aqui o pensamento agora de que a caridade é o bem se concretizado, é o bem no pensar, no fazer, no agir, o bem das intenções. E esse bem, quando implementado, né, quando tornado prático, ele se transforma em algo que a gente entende como caridade. Enfim. Aliás, a justiça divina se dá pelas nossas intenções. Vocês olhem o caso do Chico Xavier, né, da mulher que matou o cachorro dele achando que estava fazendo um benefício para ele, porque
Coitado do Chico, chega cansado de madrugada, ainda tem que cuidar desse cachorro. Cachorro leprento, velho, feio. Esse cachorro, porque ele pelo menos vai descansar mais cedo. O Chico ficou arara porque cortado o cachorrinho dele. E não sentia peso em cuidar do cachorrinho. Aí meu irmão, meu, e diz, Chico, você está zangado com a mulher? Ah, mas ela matou meu cachorro, eu gostava do cachorro. E Chico, tem uma mancha escura no seu coração por causa da raiva que você está dessa mulher. E ela, a intenção dela foi aliviar você. Agora, como é que você pode trabalhar com essa mancha dentro do seu coração? Aí ele diz, o que é que eu faço então, mano? Você vai procurar saber dessa mulher o que é que ela mais desejaria receber de presente na vida dela. E você vai fazer o que ela mais desejar de presente. Aí Chico foi, como sempre, obediente, ele era humilde realmente, não era dessas humildades falsas, né? Que só é humilde na frente dos outros e na hora da realidade não é. Ah, não, ele é humilde o tempo todo. E aí, do que mano esclareceu que ele estava com dificuldade para exercer a mediunidade por causa da raiva que ele estava, e o que ele tinha que fazer era beneficiar a mulher. Aí ele vai e pergunta à mulher, eu queria ter uma máquina, a máquina cara com a dedéu, né? Essas máquinas modernas, né? Aí ele ganhando um pouco, coitado, o saláriozinho dele de empregado do Ministério da Agricultura, ele, coitado, pagou como disse só perder de vista a máquina de cultura da criatura e deu de presente. Quando essa mulher recebeu essa máquina, a alegria, a satisfação dela foi tão grande que desfez a mancha escura que estava no peito dele imediatamente. E aí se sentiu feliz de ver a alegria dela também. Acabou toda a zanga dele. Por quê? Porque fez um gesto de amor, de caridade, de compreensão. Uma pessoa que tinha feito uma coisa desagradável. Nós também, isso serve de exemplo para nós, muitas vezes, uma pessoa que faz um mal a nós, nem sempre faz com ódio, com raiva ou por querer mal a nós. Às vezes acha até que está nos fazendo bem, ou que está nos fazendo uma coisa que vai nos agradar. Só que, por ignorância, a gente acaba sendo desprestigiado naquele momento. E aí a gente se sente mal, mas deve se perdoar, deve se compreender. Eu não digo que vai sair perguntando a todo inimigo nosso o que é que ele deve receber, né? Mas pelo menos faz uma oração em prol daquela pessoa que fez algum mal a nós, porque isso aí também é agradável a Deus. É um perfume que nós jogamos no ar, é um aroma para nosso espírito e que vai beneficiar o nosso agressor, transformando ele numa pessoa melhor também. Ele recebe as impressões da nossa prece. E a palavra está franqueada a todos vocês. Se ninguém mais quer tocar no tema, vamos lá. Agora a gente vai ter as perguntas. Existe algumas vantagens em voltar a habitar sobre a Terra? Nenhuma vantagem particular, a menos que seja em missão. Nesse caso, se progride aí como em outro mundo. Não seria melhor permanecer como espírito? Não. Estacionar-se-ia. O que se quer é avançar para Deus. E ainda teria uma outra desvantagem. Olhando esses canais que eu tenho olhado agora, né, o pessoal que faz essas visitas a cemitérios, a casas abandonadas, a fazendas abandonadas, né? Eu tenho notado que algumas entidades já estão há tanto tempo fora do corpo que perderam o perispírito, vira aquela bola. Eu já falei isso a vocês aqui. Vira uma bola. Os que são malignos, uma bola preta. E os que não são malignos, uma bola clara, mas é uma bola. Porque não tem mais perispírito, eles não aparecem assim como uma figura. Os que ainda aparecem com figura é porque não estão há muito tempo já longe do corpo, né? E aí a gente vê que tem uma forma humana. Esse ainda tem perispírito. Mas aquele que já aparece a bola é porque já passa tempo demais. E foram renitentes de permanecer. Tem entidade que você quer tirar dali do lugar? Ele não quer, não. Diz, meu irmão, vai embora. Vai.
O que o Rodox tem sido xingado, não está no gibi. Eu falei isso a vocês aqui. Ele insiste em fazer o trabalho dele, que ele diz que é uma missão que ele tem. Mas tem lugares que ele chega que a entidade manda ele embora logo, de imediato. Né? E xinga ele, e diz que não quer ir. Às vezes a mentora vem com o jeitinho dela, com o amor, com o carinho, mas o camarada não cede. Muitos que eles levam para lá voltam. Sente falta da porqueira onde estão. Né? Porque eles só querem vibrar na vibração grosseira. E com isso aí atrasam o crescimento espiritual, como disse a resposta do livro dos Espíritos. Porque quanto tempo nós permanecemos estacionados, mais atrasamos o nosso crescimento espiritual. E agora nós temos que ter cuidado, porque o planeta já vai passar para uma outra etapa. O psiquismo do planeta vai se adiantar, e quem não tiver alinhado com isso, vai naturalmente, por lei até mesmo de semelhança psíquica, vai ser conduzido para um planeta correspondente ao seu psiquismo. E vamos perder muitas vantagens da civilização, porque as vantagens que nós temos hoje em dia são muitas. Né? Hoje em dia, nós praticamente vivemos somente para gozar os benefícios da tecnologia. Haja visto que até mesmo brinquedos eletrônicos são serviçais nossos. Temos robôs dentro de casa, como é o caso de Alexa, por exemplo, que é o robô, né? E que serve para tudo que nós queremos, matar todas as nossas curiosidades. Quando eles vão para um planeta compatível com o psiquismo dele, normalmente não é um planeta como a Terra. Vai ser um planeta ainda em estágio inferior. E aí não vai ter as facilidades que nós temos. Eles é que terão que inventar essas facilidades por lá. Eles serão benéficos para esses lugares. Mas, infelizmente, o estado estacionário que eles se encontram levam eles a um sofrimento, porque é a perda dos benefícios que nós temos. Enquanto os que ficarem aqui vão ver as coisas melhorarem, lá eles vão chegar no estágio pior. E eles é que terão que beneficiar o povo de lá. Então, essa é a realidade deles. E a palavra está franqueada. A intenção, acho que a intenção é melhorar, mesmo que seja numa medida muito pequena, né? Melhorar o suficiente para que a gente realmente que faça sentido, né? Que faça sentido a missão de encarnar e tentar voltar com crédito, né? Ou ter que vir para cá para voltar com débito é ruim demais. É ruim demais. E o pior é que isso aqui é uma casca de banana, viu? É um negócio. Escorrega bastante. A casca de banana. É isso mesmo, claro. Alguém quer falar mais sobre o tema? Vamos lá. Os espíritos, depois de terem encarnado em outros mundos, podem encarnar neste sem jamais terem passado por aqui? Sim, como vós em outros mundos. Todos os mundos são solidários. O que não se faz num pode se fazer noutro. Há homens que estão sobre a terra pela primeira vez? Há muitos e em diversos graus. Pode-se reconhecer por um sinal qualquer? Quando o espírito está pela primeira vez na terra, nenhuma utilidade teria isso. Claro, o próprio Jesus Cristo era um extraterrestre. Ele não nasceu nem evoluiu aqui na Terra. Pelo contrário, ele fez a Terra. Ele foi um dos engenheiros de Deus que fez o planeta Terra. Como está escrito na Bíblia, eu era o seu arquiteto. Deus criou o céu e a terra e eu era o seu arquiteto. Por quê? Porque Jesus já tinha o conhecimento suficiente adquirido não aqui na Terra, mas em outros planetas. Muitos dos irmãos que nos ajudam agora nesse momento de transição são de outros planetas. Muitos vieram encarnar aqui na Terra para ajudar o progresso daquele lugar, né? Aumentando o conhecimento sobre a espiritualidade, né? Lidando com o sofrimento humano, mostrando a solidariedade, como é que se faz, e também contribuindo com grandes eventos que servem para a melhoria da qualidade de vida de toda a população do planeta Terra. Então, temos ajuda, portanto, de espíritos que se fizeram em outros planetas e que agora estão nos ajudando da maneira que eles podem. E a palavra está franqueada a todos vocês.
acho que ia falar, vamos lá, você. Para alcançar a perfeição e o bem supremo, objetivo final de todos os homens, o espírito deve passar por todos os mundos que existem no universo? Não, pois há muitos mundos que estão no mesmo nível e onde o espírito não aprenderia nada de novo. Como se explica, nesse caso, a pluralidade de suas existências sobre os mesmos globos? Ele pode se encontrar aí cada vez em posições bem diferentes, que são outras tarefas, não, que são tantas outras ocasiões de adquirir experiência. Muitas vezes nós encarnamos como um lixeiro, outras vezes encarnamos como um engenheiro, encarnamos como militar, encarnamos como médico, e adquirimos, então, conhecimento nessas áreas. O que não significa que mais tarde, depois de uma certa evolução, a gente possa ir para outro planeta para aprender coisas superiores, principalmente ligadas à espiritualidade, ao amor, à caridade. Temos como exemplo irmãos nossos que vieram de até outros sistemas estelares, como Sírios, né? Como outro dia eu estava conversando com o Cláudio, né? Sobre Siriana, né? Que se manifesta através de uma médium nossa aqui, né? E outros tantos irmãos nossos que estão em atividade por aqui. É o caso de vários espíritos que também comandam atividades aqui na Terra, como é o caso, por exemplo, da transcomunicação instrumental. Tivemos até, na próxima reunião, eu devo tocar nesse assunto, um caso interessante que eu até conversei com o Sossó, de uma menina que ela primeiro se comunicou através da transcomunicação e um menininho. E o menininho, a gente vê as fases da materialização da figura dele, o retrato dele. Primeiro aquela névoa, depois vai se aclareando a névoa. São 4 quadros, na outra outro quadro. O terceiro quadro já está quase pronto. O quarto quadro você vê nitidamente a face da criança. A pessoa que fez a transcomunicação não sabia de que se tratava. Aí, a mãe dele, sem saber também de nada, foi num grupo espírita, onde disseram, a criança deu 2 comunicações, e disseram a ela que ele tinha mandado um retrato através da transcomunicação, e deram a ela o endereço da pessoa. Ela entrou em comunicação com essa pessoa e recebeu as fotos obtidas por transcomunicação, que a pessoa não sabia de quem era. E era da criança, do filhinho dela. E aí muita gente pergunta, pode um menino pequeno dizer coisas tão boas, embora que com letras de criança, isso é letra de menino mesmo, mas coisas falando sobre coisas sérias mesmo, lógicas e tudo. É porque o espírito daquela criança já foi adulto. Então, ele ainda tem letra de criança, ainda tem cara de criança, mas tem a mente de adulto. Se eu puder, na próxima reunião, eu toco nesse tema com vocês. Então, a verdade é que nós evoluímos aqui na Terra, mas podemos evoluir também em outros planetas e vir ajudar aqui na Terra. E a palavra está franca, era tudo vocês. Doutor Augusto, tem uma coisa recorrente que eu tenho visto, por exemplo, quando pessoal que comenta, por exemplo, sobre essa questão da transição da Terra, né, para uma nova fase aí de regeneração, parece sugerir que quem não vai ficar aqui na Terra, que não vai estar alinhado com essa nova fase, com essa nova frequência, né, vai ter que ir para outros planetas, enfim. A minha pergunta é o seguinte: será que não há será que não existe também uma outra possibilidade de que quem sai daqui esteja alinhado com esse novo propósito da Terra, mas que possa ir para um outro planeta que esteja no mesmo estágio em que a Terra está entrando? Porque essa seria uma outra possibilidade, né? Diante dessa infinitude de planetas que a gente tem, né? Enfim, seria assim, pensar que eu só tenho a opção da Terra, né? Pô, eu já fiz muita coisa aqui. Pô, eu quero experimentar um endereço novo, velho. Eu quero ver outra coisa. Não quero ficar aqui, ainda que seja numa nova frequência, entendeu? É só uma curiosidade, porque parece sugerir que quem vai sair, né,
que o ceifador diria- vem para tirar daqui que não está alinhado com esse novo propósito, mas pode ser que esteja. Né? Eu diria, Cláudio, mas seria uma grande prova de egoísmo, né? O que nós estamos sabendo é que até mesmo espíritos como o Bezerra de Menezes e outros aqui querem permanecer para ajudar os que estão ainda sem muito conhecimento, sem espiritualização, né? E tem gente que já faleceu há muito tempo atrás e já está em planetas superiores que querem voltar para cá para ajudar. Então, a revoada é de lá para cá e não daqui para lá. Daqui não está saindo ninguém, moço. Ninguém quer sair daqui porque quer ajudar, porque sabe que o momento é grave. Você vê que, de vez em quando, esses líderes mundiais estão se bicando, estão querendo, tá? Atritar e tudo, e sempre tem um deixa disso, sempre alguém se mete e acalma, e o jogo de palavras deles fica só para o público deles. Como é que se diz? Cada um é bom para ele mesmo, pessoas negras, né? Então, cada líder faz o jogo de palavras para poder agradar a população local, mas, na verdade, não tem intenção de entrar em guerra. O de cá da mesma forma. Mas essas arruaçazinhas, a turma lá de cima controla, procura controlar. Corremos o risco no passado. Até 2019, antes de chegar no período que Jesus Cristo pediu aos mentores, aos outros cristos, né, que tivesse paciência com a Terra, existia forte possibilidade de guerra nuclear. Por quê? Porque a intolerância sempre foi muito grande, de um para com o outro. Mas, desse período para cá, tem muita intervenção para evitar isso. Tem muita gente para apagar o fogo deles. E por isso que a Rússia, apesar de ter um enorme arsenal nuclear, não invade de uma vez os que ela andou beliscando aí, né? Não recordo agora o nome do país, né? Mas porque o lado de cá se pronunciou que se ele se meter que vai ter guerra. Então, a turma do deixar disso lá do plano espiritual fica sempre em cima desses caras para eles não provocarem a guerra nuclear. Você viu o que é que os extraterrestres fizeram com o foguete que eles acharam que podia estar com ogiva nuclear, picaram fogo. Eles estão decididos a evitar mesmo. Então, uma coisa é séria mesmo para o lado deles lá. Eles não querem. Querem que a Terra progrida. Aí, com a reencarnação dessa turma que está vindo aí, e que já vem com a mente pacificadora, eles vão, de fato, mexer no psiquismo do planeta. Até mesmo o Sai Baba, se você já tocamos nesse assunto aqui, diz que vai reencarnar também. E vai produzir efeitos semelhantes ao que ele fazia quando estava aqui na Terra. Disse até, segundo alguns, o local onde ele vai reencarnar e o nome que ele vai ter. O camarada foi longe demais. Então, o pessoal de lá da ilha está tudo esperando, porque o trabalho dele foi muito bonito, muito grande. Ele deixou um hospital imenso e uma estrutura para manter aquele hospital também. Ele fez grandes obras de caridade. Pouco importa para mim se ele era falso, se não era falso, se fazia truques demais, não fazia. O importante é a obra que ele deixa. É assim que os espíritos veem também, meus irmãos. Não importa muito a maneira que ele fez. Importa, sim, o que ele desejou de fato fazer, que era a obra de caridade, e fez. Ficou famoso com isso? Ficou. Mas a obra que ele fez ficou muito acima da pequenez humana. Então, pouco importa os motivos que levaram ele a isso, a maneira como ele fez. Não que eu esteja justificando que os meios justificam as causas, não. Mas que a intenção é que Deus nos julga pelas nossas intenções. Eu creio que a intenção dele era ajudar a grande pobreza que tem na Índia. E se ele diz que vai voltar, é até uma boa para os indianos, porque se ele fizer metade do que ele fez enquanto estava aqui, já está de bom tamanho. E a palavra está franqueada para vocês. O senhor falando sobre a questão deu exemplo, por exemplo, de espíritos que estão num grau mais elevado, né? E que optam por ficar, por exemplo, no caso da Terra, optam por continuar aqui para fazer um trabalho
Aí me veio aqui o pensamento, pô, parece que há um limite que eu digo no sentido dos saltos evolutivos, né? Parece que há um limite para o espírito, por exemplo, de chegar num ponto, um anjo, por exemplo, né? Um anjo pode ajudar? Pode, mas os anjos, os espíritos que estão nesse grau, eles vivem em uma outra realidade, né? Que já não existe tantas demandas humanas como a gente tem, e aí, por conseguinte, tantos desafios que devem ser encarados, né? Para que assim a gente consiga dar os saltos, né? Então, me vem o pensamento de que parece chegar num ponto que não vale a pena a gente evoluir tanto, porque se você evolui tanto, você vai para um grau tal que você fica sentindo necessidade de vir para um grau menor para poder ser provado mais, poder ajudar mais, em um grau que as pessoas e que os espíritos, no caso, os espíritos estão requerendo e ainda cometendo muitos erros, né? Ou seja, me parece, assim, eu fico a pensar sobre isso. Pô, será que é tão vantagem se tornar anjo? Entendeu? Ou é interessante você ficar num grau que você pode sempre errar, mas aprender, entendeu? Está sempre nesse ciclo de erro, mas que te faz evoluir porque você aprende com eles, né? Eu não sei se eu fui claro na minha colocação. É que você não está levando em conta a alegria e de você ter o poder de fazer o bem e fazer. Os anjos têm um poder incalculável. Basta para você ter uma ideia, naquele livro Há 2000 anos, quando a mulher do prefeito de Roma procurou a feiticeira, né, para pedir para eliminar a esposa do que ela amava, né, que na realidade era o Publio Lentulus, que era o senador romano que ela que amava. Aí a feiticeira diz: olha, eu estive examinando psiquicamente aquela casa e tem uma coisa que nós temos que levar em consideração. É que ela tem uma filha que é um anjo encarnado. E contra anjos não existe nada que possa ser feito. Aí ela despejou tudo que ela trouxe de pedra preciosa, de tudo, e a mulher cresceu o olho e disse: mas eu vou tentar. E tentou, né? Você lembra do romance, né? 2000 anos. E você vê que ela tentou como? Armando uma cilada para colocar uma criança recém-nascida no quarto da mulher do senador, na hora que ele ia chegar, poxa, para não dar tempo de nada. Não, tinha que fechar ali. Mas ela tinha mandado dopar a criatura para poder ela colocar a criança e a mulher não perceber. Nessa dopação, quem ouviu o choro da criança foi a filha, que era um anjo. E essa filha saiu do quarto dela, pegou a criança ainda voltou nos panos e levou para o quarto dela, a filha, de salvando assim. Na hora que o marido ia chegando na casa, ela estava no batente da casa, ela pegou e botou no quarto dela. Quando o pai chega que vê aquele choro de criança, vai logo em cima. Mas não vai em cima da mulher, vai em cima da filha. Coitadinha, expulsa ela de casa. E aí, sabe, do roteiro do romance, ela passa por umas privações, mas no final dá tudo certo. Mas vocês vejam que um anjo pode tudo. Mesmo encarnado, quando ele está com poucas possibilidades. É como diz Isis, o anjo é feito de adamantio, nem de diamante, é adamantio. Então, ele tem uns superpoderes mesmo. Mesmo encarnado, ela conseguiu evitar que a mãe fosse sacrificada. E a palavra continua com guerra. Eu acho que, na verdade, esse é o propósito maior de evoluir até essa magnitude, né? O propósito maior é se tornar digno de ajudar o próximo depois, né? De poder se colocar na tarefa de trazer luz à escuridão dos outros. Então, quando a gente está em processo, né, evolutivo,
mesmo aqueles que têm muita vontade de ajudar, mas que ainda têm fraquezas, né, as mazelas que traz consigo, isso tudo interfere e atrapalha, né? Porque nós somos munidos de emoções, sentimentos negativos e positivos, e isso tudo muitas vezes atrapalha que possamos exercer o amor incondicional, que é o propósito maior, né? A caridade através do amor incondicional. E eu acho que essa evolução maior, a anjo, nos dá essa possibilidade de fazer isso, né? De exercer a caridade através do amor incondicional, coisa que nós, encarnados, ainda cheios de defeitos e procurando se melhorar, né, tem muita dificuldade. E por mais que se tente exercer, muitas vezes a gente se pega ainda, como é que se diz? Se pega ainda dominado pelas emoções, dominado pelo ego, e isso atrapalha muito que você realmente se coloque e à disposição de auxiliar o próximo, independente de quem seja, através do amor incondicional. Isso eu acho que é o propósito maior, né? A evolução dá a você também uma aura expandida de vibrações benéficas que afeta quem está ao seu redor. Quando Jesus chamou a si a responsabilidade de retirar uma entidade que estava afetando o rapaz de Gadara, o Gadareno, né? Os apóstolos tinham tentado, não tinham conseguido. Tentaram expulsar em nome do próprio Jesus, não tinham conseguido. Porque a aura dele não estava penetrando ainda na entidade que era surda e muda. Então, palavra para ela não adiantava nada. Ela só obedeceu quando Jesus se aproximou, né? E o rapaz, o jovem, ficou livre. Foi aí que ele disse aquela célebre frase: o espírito imundo, saindo do corpo de um homem, anda por lugares áridos à procura de repouso. Não o encontrando, volta. E se encontrar sua casa varrida e adornada, ele vai, traz 7 espíritos piores do que ele, e a situação daquele fica pior do que a anterior. Ou seja, aquela entidade surda e muda só sentiu a vibração positiva do Espírito de Jesus. Os anjos também têm uma vibração positiva. Eles são capazes de lidar com uma pessoa encolerizada e transformar ela em uma pessoa normal, uma pessoa tranquila, apenas pela sua própria vibração. Olha, quem tem um poder desse vai querer achar que, se ele tivesse ficado na forma que estava antes, quando ele tinha que encarar os problemas de forma explícita, ele estaria bobeando, porque é muito melhor você ter facilidade do que dificuldade. Quando você tem... pode falar. Eu não entendi. Uma entidade desencarnada, ela pode ainda trazer sequelas do corpo material, no caso aí, surdo, mudo? Eu achava que a partir do momento que você se desvencilhasse do corpo, até em desdobramento, por exemplo, você perdia as limitações do corpo material, no caso de ver, ouvir, falar. Não é assim não, meu amor. Não entendi, realmente não entendi, porque eu já li algumas coisas que mostram o contrário, né? Por exemplo, uma pessoa que é cega, ao fazer um desdobramento, ela recupera a visão, né? No caso aí, consegue enxergar, porque, na verdade, são os olhos do espírito, não é o olho material. Pense assim, tem pessoas que ainda na carne já estão evoluindo. Essas pessoas não vão para o umbral, não vão passar como espíritos peregrinos sobre a Terra, como esse caso que eu falei a você nesse instante, tá entendendo? Que ocorreu comigo.
não vão ficar fazendo visagem, tá entendendo? Mas essas entidades, como essa que atacou esse rapaz, ela era extremamente materializada. Ela não foi atendida em nenhum posto de socorro do plano espiritual e ela sentia os rigores que tinha quando estava encarnada. Ou seja, a falta de visão e a falta de audição, porque psicologicamente ela estava enevoada. Não é que ela, com os olhos espirituais, não pudesse enxergar, não. É porque ela guardava as impressões do corpo físico dela que não lhe permitia enxergar. Então, ela Estava ligada à matéria. ligada à matéria. Vendo, não via. Ouvindo, não ouvia. Entendeu? Porque o psiquismo dela, a psique dela, travou isso. Tem pessoas que ficam cegas psiquicamente e tendo os olhos normais. Já houve casos, inclusive, desse tipo no noticiário médico. Tem pessoas que ficam travadas sem ter nada nas articulações. Isso eu já vi pessoalmente. Entendeu? Porque o sistema nervoso chega ao ponto de travar a pessoa que a pessoa não consegue nem se mexer do lugar. E, no entanto, as articulações estão. O psiquismo tem uma influência muito grande sobre o corpo e até sobre o espírito. De maneira tal que a pessoa vai ter limitações que não existem. Você sabe disso, você lida um pouco com esse tipo de coisa. Tem pessoas que têm limitações que não existem. Pode falar. A pergunta de Isa aí foi bastante interessante, porque a gente imagina que nós estamos na limitação do corpo físico e essas doenças de audição estão ligadas ao corpo físico. Mas, à medida que ela ia perguntando, já vai vindo as respostas aqui. A gente estava no início do nosso bate-papo aqui falando que você foi com um cafezinho lá tentando falar com as pessoas, assim, me remeteu assim, a pessoa que desencarna não sabe que desencarnou e ela continua tendo as mesmas sensações como se ela estivesse viva, surda, muda, cega, né? Ela não largou o corpo ainda, a matéria. Então, nesse sentido, está explicado, bem entendido. Ela fabrica as limitações que ela tinha no corpo. Ela não está evoluída. Ela não chegou a se passar pelas equipes do plano espiritual que trabalham essas coisas. Até porque não quis ir mesmo. Nessas coisas que o Rodox faz aí, a gente vê esse tipo de entidade constantemente, que estão assim, atrasadíssimas mesmo e não querem sair daquilo, não, moço. A entidade que acompanha ele, a mentora espiritual dele, vem com a maior delicadeza desse mundo, oferecendo, inclusive, coisas materiais para ele, como alimentos, como água e tudo, para ver se consegue pescar ele para tirar daquele ambiente, onde eles estão totalmente inferiorizados. Por isso, é que você, para poder ajudar uma pessoa desse tipo, tem que levar ela a um hospital do plano espiritual, onde aquelas doenças que ela trouxe serão tiradas, inclusive a cegueira. Aí ela vai passar a enxergar. Muitas delas que dão comunicação na reunião espírita, agora, graças a Deus, agora eu estou enxergando, que eu não enxergava, mas depois de passar pelo tratamento. Né? E não é nem no centro espírita que ela recupera a visão, né? É mesmo nos hospitais, no pronto-socorro do plano espiritual. Aí que ela vai realmente parar, o diabético deixa de ser diabético, não precisa mais de insulina, né? E se por acaso eles não tiverem esse atendimento, eles vão se sentir diabéticos, vão ter os sintomas do diabetes todos, né? Os cegos continuam sem enxergar, porque psicologicamente elas acham que não devem, não podem, não conseguem enxergar, até porque o karma deles era aquele. E quem não atendeu a demanda do karma, continua como karma. De maneira que, apesar de terem desencarnado e não terem mais as limitações físicas, tem as limitações psíquicas, que impedem que eles gozem das facilidades do espírito, que são enormes. Né? E a palavra continua franqueada. Deu para entender, filhinho? Deu sim, pai. Obrigado. Bom, hoje nós não temos mais a leitura do nosso livro. Eu quero saber se alguém já leu e que deseja fazer comentário ou acrescentar alguma coisa. De Cláudio, eu sei que ele ainda não leu, que ele me disse mesmo hoje de manhã. Ainda não leu.
Mas alguém já leu aí o livro para poder comentar alguma coisa? Ou acrescentar alguma coisa? Graziela? Também não. Eu também não. Não, também, ainda. Bom, então temos ainda uma semana e eu espero que vocês aprontem alguma coisa, né? Eu vou tomar a iniciativa de voltar ao princípio do livro, porque pelo menos o princípio alguém já deve ler, e aí a gente comenta pelo menos o princípio do livro. E aí, se alguém quiser, faz alguma acréscimo, viu? A parte inicial, na próxima semana, eu prometo a vocês de fazer a leitura. Eu vou levar para Salvador o computador de Carlos, né? Eu penso que vou, né? Levar o computador de Carlos. E vou tentar pescar, porque o livro está aqui no computador meu, aqui, pessoal, né? Mas pode dar um jeito de botar isso no computador que a gente vai levar, no notebook, né? Depois abrir o e-mail e tiver, claro, Pablo se encarrega disso aí. Né, Ô, Pablo? doutor Augusto, ia pedir ao senhor e a Pablo, se puder disponibilizar o arquivo mesmo do texto, né? Não sei se foi feito em Word ou em PDF, aquele PDF, na verdade, se transformou em PDF. Aí, se o senhor puder postar no grupo, é bom, entendeu? O livro todo, né? Entendeu? Pablo está te ouvindo. Pablo, é pedido de Cláudio, dá para você entender? Ele quer PDF. Como vocês estão vindo para cá, então, mas tem a questão do grupo, né? Das outras pessoas, né? Eu acho que é bom e interessante postar no grupo mesmo. Pode postar no grupo, eu acho. Né, Pablo? Pablo não tá ouvindo. Estou vendo legal. Mas ele está dando um sinal de positivo aí. Ele está dizendo Levantou a que mão ok. ali, né? Tá ouvindo? Ele está ouvindo, sim. Aí, está ouvindo, está ouvindo. É porque o senhor não deve estar vendo a imagem dele e Dona Para Sônia. o caso, estou vendo a imagem dele, isso só. Mas é que ele fechou o acesso dele, ele travou a fala dele, né? Aí não pode falar. Mas, então, eu vou fazer assim. Para a semana, então, eu vou comentar com vocês a parte inicial do livro. E aí, quem já tiver lido a parte inicial do livro, pode bater papo comigo e, se quiser acrescentar alguma coisa, acrescentar. Viu? Vamos fazer assim. Ok, doutor. Bem, meus irmãos, então, agradecendo a Jesus por tudo aquilo que foi dito e ouvido, rogamos, Jesus, que abençoe o nosso trabalho nesta semana, que seja uma excelente semana de trabalho para todos que fazem parte dessa corrente. Abençoa também, Jesus, os nossos lares, nossos familiares. Nesses tempos de violência, afasta para longe de nós, Jesus Cristo, os ladrões, os perversos, os malvados encarnados e desencarnados. Sejam todos eles conduzidos para lugares distantes, longe de nossos lares, longe dos nossos familiares. Que possam ser conduzidos para lugares distantes de lá, aonde quer que vão, se arrependam do mal que fizeram até agora e que retornem ao bem para que vós, Jesus, sare. Porque Deus não quer a morte do pecador, mas o seu arrependimento. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em novas tentações, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja. E assim, meus irmãos, que Deus tenha todos uma boa semana de trabalho, que leve minha esposa em paz, ida e volta de Salvador, que ela não vem com a gente, vai de avião, volta de avião também. E proteja a viagem dela, que tudo corra bem, sabe? E que ele proteja também a nossa viagem essa semana, que Deus fortaleça a mão do nosso irmão Pato, que vai dirigindo para nós. Claro que ele poderá também usar ou eu ou o carro para ajudar ele, se quiser, né? Mas que Jesus fortaleça a mão dele no volante, que afaste para de nós os perigos da estrada, aplanando nossos caminhos para que cheguemos também em paz a Salvador e possamos gozar
a paz e a tranquilidade de nossas férias. E que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, estamos encerrada a reunião de estudo da noite de hoje. Deus está presente.